O ministro da Previdência, Carlos Lupe, gerou uma certa polêmica para a grande mídia e para o mercado ao afirmar que a Previdência Social não é deficitária e que se precisa fazer uma revisão na Previdência, na reforma da Previdência que foi aprovada em 2019, porque o que se teve, na verdade, foi uma anti-reforma. Ele disse, inclusive, que a missão da vida dele é mostrar numericamente que não existe esse déficit da Previdência Social e que o que foi feito não vai resolver problema nenhum da Previdência, ao contrário, tem trazido ali, inclusive, uma situação de preocupação para o trabalhador que tem a sua aposentadoria empurrada cada vez mais para longe. Muita gente achou que essa fala do Lupe não teria pé nem cabeça, mas quem acompanha a política há muito tempo, quem lembra da CPI da Previdência de 2017, presidida pelo Paulo Paim, senador, vocês vão saber aí que, na verdade, a informação do Lupe é real, e inclusive no próprio relatório final apresentado na CPI, você se tem a comprovação ali que a Previdência, ela não é deficitária. O que acontece é que os governos não têm cobrado os valores devidos ali por grandes empresários e tem perdões de dívidas ali que são irregulares ou que não se encaixam nos padrões para que se tenha esse perdão. Para que se aconteça aí um reajuste na Previdência, sem que o povo seja sacrificado, o governo basicamente tem de fazer o seu trabalho e aparentemente foi isso que o Lupe deu a entender. E vamos falar mais sobre isso aqui, porque eu vou deixar para vocês o relatório final da CPI da Previdência e vou deixar para vocês também uma entrevista de pouco mais de 20 minutos que o senador Paulo Paim deu, à época que o relatório ficou pronto, para provar que a narrativa ali do Temer e de outras figuras que queriam aprovar a reforma da Previdência porque a Previdência estava deficitária, não batia com a realidade dos fatos, já que o material apresentado ali no relatório final vinha baseado ali em números e não meramente em opiniões ou sentimento do mercado ou da grande mídia. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro apoiador, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aí e você pode colaborar com qualquer quantia. Os principais jornais brasileiros nos últimos dias trouxeram à capa aí uma fala dita pelo novo ministro da Previdência, né, ou o reconduzido ministro da Previdência e Trabalho, o presidente do PDT, o Carlos Lupe, que disse claramente aquilo que todo mundo já sabe. A Previdência Social não é deficitária e a ideia que venderam para o povo de que a Previdência era deficitária, por isso precisaria de uma reforma, foi falsa. Porque existe uma CPI conduzida em 2017 pelo senador Paulo Paim, né, não Paulo Pimenta, que comprova, com um relatório, inclusive, que foi aprovado, que não existe déficit na Previdência Social. O que se existe é que se tem um perdão ou uma leniência com os grandes devedores, que só de grandes empresários devendo à Previdência Social, o valor chega a mais de 500 bilhões de reais. Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho da matéria que o Estadão divulgou sobre o Lupe, para que vocês entendam o que é que vai acontecer a partir de agora com a grande mídia e como é que eles vão fazer para tentar esconder as informações que são públicas para vocês. Eu trouxe aqui, por exemplo, a informação que se refere ao relatório final da CPI da Previdência. Eu vou trazer também um trecho aqui da fala do Paulo Paim, mostrando essas informações de dados que trazem ali os detalhes sobre a Previdência não ser deficitária. Os dados foram trazidos ali pela CPI da Previdência, mas vamos ler primeiro aqui a matéria publicada no Estadão, que traz a informação sobre o Lupe, nessa daqui por Ana Carolina Pape. E a matéria traz o seguinte título: Ministro diz que Previdência não é deficitária e que é preciso discutir anti-reforma de 2019. Eu vou abrir aqui aspas para o que o Carlos Lupe teria dito. É preciso discutir esse atraso, desrespeito, assinte à cidadania que foi feito com essa antirreforma da Previdência. É preciso ter coragem para discutir isso. É o trabalho da minha vida, afirmou ao tomar posse na pasta. E aí ele continua, né? A Previdência não é deficitária. Vou provar com números, dados e informações. E por mais absurdo que parte da população brasileira talvez ache hoje essa fala do Carlos Lupe, ele tá certo. Porque em 2017, eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, primeiro uma matéria que foi compartilhada aqui
no site do Senado, né? A matéria tá aqui pública para que vocês possam acessar. Essa matéria eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo. Uma CPI foi conduzida em 2017, inclusive teve ali a presidência do Paulo Paim e teve o relatório feito ali pelo senador Hélio José e apontou a existência de várias informações inconsistentes que o governo apresentou naquela época para tentar aprovar a reforma da Previdência, e com o relatório final sendo feito de forma apurada, checada, se conseguiu provar que essa história de déficit previdenciário é uma grande mentira. Olha o que diz aqui a matéria. Relatório da CPI da Previdência descarta a reforma e não aponta déficit no sistema. O relatório final da CPI da Previdência aponta que o sistema não tem déficit e descarta a necessidade de reforma em discussão no Congresso Nacional. O documento do senador Hélio José do PROS, do Distrito Federal, aponta a existência de uma série de dados e informações inconsistentes anunciadas pelo governo para tentar aprovar a reforma da Previdência. Na Câmara dos Deputados, para o presidente da CPI, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o relatório revela que não há necessidade de aprovar a reforma da Previdência, que busca reduzir os gastos do governo e retirar direitos dos trabalhadores. O resultado dos trabalhos da comissão deve ser analisado até o dia 6 de novembro. Ouça com detalhes o áudio da reportagem. Eu vou deixar para vocês aqui, vocês acessarem esse site aqui também, mas tem aqui, ó, todo o andamento da CPI da Previdência e tem aqui o relatório final que foi, ó, aprovado, tá? No dia 25 de outubro, a comissão aprovou o relatório feito pelo senador Hélio José, que traz aqui diversos dados sobre a CPI, sobre a Previdência, perdão, na CPI, traz também aqui alguns detalhes técnicos e numéricos para que vocês possam acessar. Se calcula aqui que o que está acontecendo são perdões de dívidas, ou que o governo tem deixado de cobrar, pelo menos nessa altura aí, tinha deixado de cobrar os credores, estava dando perdão, fazendo refis o tempo inteiro, e isso, segundo o relatório final, era uma prova de que não tinha déficit na Previdência. O que se acontecia é que os valores que deveriam ser destinados à Previdência não estavam sendo destinados. E aqui tem essa matéria que foi publicada aqui, né, na TV Senado há 5 anos atrás, no dia 7 de novembro de 2017. Eu vou deixar para vocês aqui pelo comentário fixo, mas eu vou adiantar aqui um pouquinho, trazer um pouquinho aqui a fala do senador Paulo Paim, para que vocês entendam que não tem déficit na Previdência, e ele explica aqui numericamente alguns trechos. Eu não vou ter como mostrar o vídeo inteiro porque tem 24 minutos, mas eu vou tentar separar aqui um pequeno pedaço para que vocês entendam o que aconteceu e por que essa história de déficit não tem pé nem cabeça. Vamos trazer aqui para a gente ver um pedaço do que ele está falando. Ações correspondente à DRU. Lá foi dito também, a DRU é quase... A desvinculação das receitas quase 80 bilhões por ano. Uhum. Desaparece todos os anos e não volta também. Então, se foi feito no período, digamos assim, de vacas gordas da economia, claro, foi feita uma poupança, mas o que aconteceu com essa poupança? Para onde ela foi? Para onde foi? Primeiro, foi desviado para outros fins. Segundo, há uma dívida pronta para ser executada só para a Previdência, que é em torno de 500 bilhões de reais. A gente tem esse número. Ou seja, o que é isso aqui que ele está dizendo? Que empresários brasileiros devem R$500 bilhão à Previdência. E naquela época ali que a gente estava citando do governo do Michel Temer, não se tinha cobrança. O que se queria fazer era dar um perdão ou refinanciar essas dívidas a perder de vista e inventar que a Previdência estava deficitária para poder tentar argumentar que a reforma era necessária. Tanto que no próprio relatório, que eu vou botar para vocês acessarem aqui, tem mais de 300 páginas, vocês vão ver que os dados apresentados pelo governo Michel Temer naquela época eram inconsistentes e, quando confrontados no relatório, se provavam frágeis. E a aprovação que aconteceu em 2019 não foi uma aprovação técnica, foi uma aprovação porque o governo conseguia a maioria para aprovar o que quisesse, como a gente viu acontecendo, e que na prática fez aquilo porque o mercado queria, porque o Bolsonaro queria e porque a gente sabe que ele estava distribuindo cargos de direito à torta e à direita aí para poder conseguir colocar em prática tudo aquilo que ele e o mercado, junto com o Paulo Guedes, queriam. Segue a fala do ministro, do senador Paulo Paim, que presidiu a CPI da Previdência. O número também. 456, pode mostrar, DB2. Deve ser 456. Olha, está 450 450 bi. Dados da Procuradoria da Fazenda, que é exatamente quem é responsável por... Ou seja, R$500 bilhão, praticamente. Para arrecadar o dinheiro. Acontece que os governos foram desestruturando a força dos procuradores da Fazenda para arrecadar. Um deles me disse: Paim,
Imagine 2 estádios de futebol. Quer pegar o Flamengo e o estádio do Maracanã, vamos pegar. Imagina o Maracanã 2 vezes, lotados de processo. Nós não temos como nem carregar os processos para executar. Ou seja, se teve um sucateamento ali, por exemplo, para que os fiscais cobrassem as dívidas foram se acumulando, os empresários não vão pagando e por conta disso você e eu, que somos do povo, é que temos de pagar essa conta. Que não dá uma estrutura. Então, daí mesmo, claro, se você tem grandes devedores que devem 500 bi, a dívida total para a União, não só a Previdência, é 1 tri. Não cobram também. Não cobram. Parece que há uma cumplicidade no submundo para não cobrar os grandes devedores, e são grandes bancos para começar, JBS da vida, que teve um lucro que ultrapassou a 100 bilhões ano passado, e deve 3,5 bi, e não acontece nada. Nós chamamos lá os grandes devedores, já que estamos no tema grandes devedores, chamamos os 5 maiores bancos devedores, 5 maiores empreiteiras, 5 maiores setores do comércio, 5 maiores dos frigoríficos. Vocês entenderam errado não, tá? Entre os maiores devedores da Previdência estão bancos, empreiteiras e, no caso que ele citou ali, alguns frigoríficos gigantes também. Eu vou deixar para vocês a matéria aqui no primeiro comentário. Vou deixar ele concluir a fala, mas vou deixar a matéria no primeiro comentário fixo. Eu vou deixar esse vídeo também para vocês verem na íntegra. Ajudem a viralizar esse vídeo, porque esse papo de que a reforma de 2019 ajudaria a sanar problemas existentes na Previdência é uma grande mentira. A Previdência não era deficitária. O cálculo de déficit que eles fazem é perdoando as dívidas dos empresários. Entre essas dívidas, por exemplo, só com a Previdência, R$500 bilhão especificamente. Dizem, devo, não nego, não pago, estou brigando na justiça e estou esperando... Olha o que os bancos falam. Eu pergunto a você, chega lá no banco e fala isso aí, ó. Não nego, não. 5 maiores... Chega lá no banco e fala isso aí, ó. 5 maiores empreiteiras, 5 maiores setores do comércio, 5 maiores dos frigoríficos. Sabe que todos dizem, devo, não nego, não pago, estou brigando na justiça e estou esperando um novo refis. Um novo perdão da dívida. Daí a barbada. Aí eu pergunto, eu quero concluir com essa fala. Mas todo ano, sim. Então, todo ano eles fazem isso. E não todo é só fim de ano tem um refis. Exato, que é o fim do mundo. O que o empresário sério diz? O empresário sério diz o seguinte, é brincadeira, né, pai? Eu pago um dia todas as minhas contribuições, o concorrente não paga, o seu produto chega mais barato no mercado. É uma concorrência desleal. Eu vou deixar pra vocês aqui a matéria, pra gente não passar esse vídeo todo vendo essa matéria, porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas vocês entenderam que a fala do Carlos Lupe não é uma fala mentirosa, é baseada em números. Eu vou dizer pra vocês de novo, ó. Tá aqui o relatório, ó. O relatório da CPI tá aqui, ó. Vocês podem acessar, ó. Eles mostrando aqui, ó, os custos que se teve ali, a arrecadação da Previdência, os dados da falta de cobrança do governo, perdão de dívidas, refis, ausência de cobrança, tá tudo aqui, ó, 304 páginas do relatório. Você que tem tempo aí, né, que tá de uma viagem ou que tá de férias desses dias, dê uma parada pra ler isso aí, porque trata do seu dia a dia, do meu dia a dia, já que vai falar do nosso futuro como previdenciário, aposentado. Então a fala do Lupe está correta. Só que isso aqui incomoda, por exemplo, os grandes bancos, como bem disse o Paim aí, que estão entre os maiores devedores da Previdência. Os bancos que cobram altas taxas de juros em empréstimos, em refinanciamento de empréstimo, aí cobra juros sobre juros. Eu caí em um golpe recente em um determinado banco e estou resolvendo na justiça, onde eles disseram que eu tinha pego um empréstimo que eu não tinha pego, depois quitaram a suposta dívida que eu tinha com esse empréstimo e aí cobrou juros sobre juros da dívida que, em tese, eu tinha quitado porque acrescentou essa dívida no novo empréstimo. Eu disse que eu não iria pagar esse empréstimo porque eu não fiz. E aí, para fazer um acordo em um suposto empréstimo que eu tinha feito de R$5.000, eu tive de reduzir em um acordo de uma dívida que já estava supostamente em 78 mil. Eu tive de fazer um acordo para pagar 48 parcelas de 600 e um pouquinho, porque a dívida está em torno de R$24.000 no acordo. Fiz o acordo porque precisava tirar meu nome do SPC e Serasa na época e estou na justiça porque eu achei o comprovante de que eu não tinha feito o empréstimo. Então, viralizem esse vídeo aqui. Tudo aquilo que a gente viu sendo colocado em prática no Brasil a partir do golpe contra Dilma, e o discurso da Dilma era profético, porque ela já avisava o motivo pelo qual se queria colocar em prática um golpe contra ela, tudo aconteceu.
Foi a briga, por exemplo, para que os trabalhadores não se enxergassem mais como necessária, a necessidade de ter, por exemplo, um sindicato. E a gente viu que com o enfraquecimento dos sindicatos se enfraqueceram também os direitos trabalhistas, porque você teve ali a mini reforma trabalhista que vai gerar milhões e milhões de empregos. Cadê esses milhões e milhões de empregos? Não, a reforma da Previdência vai melhorar a economia. Cadê essa melhoria da nossa economia? Tudo isso que está acontecendo é para agradar o mercado. E o mercado, como a gente viu em 2019, 20, 21, 22, inclusive no segundo turno da eleição, é fascista e de extrema direita. Não está muito preocupado com o pobre, não. Para ele, o pensamento que o mercado tem do pobre é o mesmo que o Caco Antibes tinha, né? Que para eles, ele quer que pobre se exploda. E é basicamente isso. Parabéns ao ministro Carlos Lupe por ter coragem de falar sobre isso publicamente. Quem quiser entender um pouco mais sobre essa discussão da Previdência, tem um tempinho para ver essa entrevista do Pimenta, que é só do Paim, perdão, que é só 24 minutos. E acesse também o relatório. Se não conseguir acessar tudo, pelo menos utilize ali as palavras-chave do que você quer checar: dívida, déficit, superávit, para que vocês possam ver que a informação que tem sido compartilhada desde 2017 é mentirosa. Para fazer com que você trabalhe mais e talvez nem se aposente. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui para vocês no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.